Olá, aqui no Unesp em Pauta você tem a oportunidade de conhecer o olhar de pesquisadores universitários sobre questões relativas à sociedade. Nesta temporada nós conversamos sobre formação de professores. Nossos convidados participaram do 2º Congresso Nacional e do 12º Congresso Estadual Paulista da área. Nossa convidada de hoje é a professora Maria da Graça Mizukami, professora do Mackenzie e também da comissão organizadora do evento. Professora Maria da Graça, muito obrigada por sua participação aqui em nosso programa. Eu que agradeço. Professora, pensando no papel do professor, já que estamos num congresso que discute formação de professores, como tem se dado essa relação de ensino-aprendizagem dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar? Bom, em primeiro lugar, é preciso colocar que o professor, a docência é uma profissão. E como profissão, ela é aprendida. Então, quando a gente fala em ensino e aprendizagem, a gente está falando, ao mesmo tempo, do professor que ensina e que aprende, e do aluno também, que, por sua vez, vai ensinar alguma coisa num determinado contexto, mas cuja função da escola seria que esse aluno tivesse acesso a conhecimentos construídos pela humanidade. Essa seria uma das funções básicas da escola. Quando a gente pensa no professor e no aluno, e a relação desse professor e desse aluno com conhecimento, eu diria assim que há dois enganos em termos de você entender a profissão. Uma dizer que quem sabe o conteúdo sabe ensinar. E a outra é dizer que a prática ensina tudo. As duas são elas polarizam dois focos na formação de professores. O que a gente tem visto em termos de como o professor aprende a ensinar e aprende a se desenvolver? Que há vários tipos de conhecimento que são importantes para que ele possa conduzir situações para que os alunos aprendam. Um dos tipos de conhecimento, não vamos entrar em conhecimento específico da matéria nem nada, mas um tipo de conhecimento básico para que ele seja um professor bem-sucedido é o conhecimento que ele tem dos alunos. Ou seja, o conhecimento de como o aluno aprende, de como ele se desenvolve, o conhecimento daquele contexto em que o aluno vive, das relações escola com o contexto mais próximo e de relações também do contexto mais próximo com o contexto um pouco mais amplo, né? Então, quando a gente pensa em relação professor-aluno, e ensino e aprendizagem, a gente pensa que o aluno vai para a escola para ter acesso a um determinado patrimônio construído pela humanidade nas diferentes áreas de conhecimento. E o professor aí, ele é um elemento chave para possibilitar situações para que esse aluno, de fato, consiga aprender e se modifica com essa aprendizagem, né? Para ele aprender, ele tem de incorporar o que a escola está trabalhando. E para a escola trabalhar isso, o professor tem que fazer uma mediação que leve em conta as características do aluno. Pensando, professora, nesse papel de mediador, do professor enquanto mediador, a humanização é importante, como a senhora pontuou, que é importante que ele conheça o contexto desse aluno. E essa humanização, ela tem existido, professora, dentro das escolas, na sua opinião? Eu acho que é difícil a gente colocar a humanização como sendo sim e não. Eu acho que há diferentes aspectos e há diferentes momentos em que você pode trabalhar com valores, você pode trabalhar com crenças, você pode trabalhar com a consideração do ser humano dentro dos determinados contextos. Eu não saberia falar para você eu não saberia generalizar a situação. Quer dizer, há determinados contextos que o professor consegue trabalhar bem temas locais, até de sala de aula, de respeito aos outros, de compreensão de variáveis sociais, de variáveis até históricas que estão determinando determinadas relações entre as crianças e a família. A educação inclusiva seria uma delas. A educação inclusiva é uma delas. Mas, por exemplo, quando você pensa nos temas que estão presentes no cotidiano da criança, pelo menos da nossa criança, eu estou pensando no estado de São Paulo, violência, exploração, trabalho, consumo, né? Então, independente, às vezes, do nível socioeconômico da criança ou até mesmo de experiências que as crianças têm nos seus contextos específicos, essas são temáticas que permeiam, vamos dizer, o século XXI, né? A inclusão é uma delas. Se a gente for pensar nos diferentes aspectos da inclusão, vai passar primeiramente em como a criança percebe, ou o aluno em geral, percebe o outro e se percebe nessa relação com o outro. Como a situação de sala de aula é uma situação de interação, mesmo que as crianças não estejam conversando, ou mesmo que o professor não crie situações de troca com os alunos, é uma situação de interação. A gente tem ali na sala de aula, se tem 50 alunos, são 50 referenciais diferentes, 50 histórias diferentes. Então, quando você fala em humanização, eu preciso entender a minha história e entender também que cada um dos alunos tem a sua história e que isso
tem de ser respeitado. E o professor nisso é fundamental. E começa com o respeito dele em relação às crianças também, com esse patrimônio que as crianças trazem. E no processo de gestão dentro da escola, das reuniões pedagógicas, do projeto de ensino, como que isso tem sido levado em consideração, professora? Depende. Via de regra, há uma tendência de se levar em conta o seguinte, quer dizer, qual é o mínimo esperado em termos de aprendizagem para cada ano escolar. Vamos deixar de lado a educação infantil, mas vamos pensar no Fundamental 1 e no ensino médio. Quer dizer, a gente sempre se estabelece na escola o que o meu aluno deve saber ao final de cada ano, ao final do primeiro, do segundo até o nono. Quando você fala ao final de cada ano, via de regra, você está estabelecendo os mínimos em termos de conhecimentos específicos dos diferentes componentes curriculares. E você não está discutindo com a criança variáveis relacionais ou mesmo como é que ficam os temas que estão permeando as relações entre as pessoas, tanto naquele ambiente micro da sala de aula quanto da escola e o contexto que as crianças vivem, né? Isso vai depender muito do tipo de sensibilidade que o professor tem, e eu estou colocando em termos do professor individual, porque há temáticas gerais que são discutidas via projetos nas escolas. Mas mesmo o projeto não garante que a criança, por exemplo, ou que o aluno em geral, se aproprie da temática em termos de modificação das próprias condutas ou de compreensão de processos sociais micro e meso aí que eles estão vivendo. Pensando nesse papel aí que também os alunos têm dentro da sala de aula, como que se dá essa relação com os pais? É importante que o professor também tenha esse conhecimento dos pais, dos alunos, para ainda mais aumentar o seu nível de aproximação e de conhecimento desses alunos? Importantíssimo. Há também, via de regra, uma crença de que, pelo menos em relação aos professores com que a gente tem trabalhado, que são os do Fundamental 1, de que os pais não se interessam pela educação dos filhos, de que os pais têm baixas expectativas em relação aos professores. Se a gente for fazer um estudo, a gente até fez, quando eu trabalhava na Federal de São Carlos, a gente trabalhou muito com uma escola e o entorno dessa escola, inclusive as famílias. Então, as crenças que os professores tinham no início, que a família não se importava com os alunos, que a família sequer sabia o nome das crianças, essas crenças foram demolidas por meio da investigação dos próprios professores. Eles viram que as famílias tinham interesse, que sabiam o nome do professor e ainda tinham sugestões para serem tratadas pela escola. Então, essa mão dupla é muito importante. Agora, tem limites em termos de que tipo de influência o professor pode exercer em relação à família e também limites em termos de que tipo de exigência a família pode fazer em relação à escola. E existe, professor, assim, esse acompanhamento dessas ações, né? Por exemplo, os pais acompanham as atividades dos filhos, mas os professores também acompanham essa dinâmica dentro de casa para saber se de repente o aluno está com algum problema familiar e que isso pode repercutir no ensino. Há essa preocupação também para esse âmbito familiar que, de certa forma, se articula com esse processo do aluno aprender também? Eu acho que depende muito do professor e depende muito da escola. Às vezes, numa mesma escola, há professores com diferentes tipos de preocupação e diferentes tipos de relacionamento com as famílias dos alunos. E é sadio ter uma relação mais próxima, professora? É sadio ter uma relação mais próxima e também uma relação não tão ameaçadora, de forma que a família possa recorrer à escola, mas também de forma que a escola possa conversar com a família. Mas a gente tem de entender também os diferentes níveis de ensino. Quando você pensa no Fundamental 1, são crianças que têm a mesma professora, porque via de regra são mulheres, são crianças que têm a mesma professora em todos os momentos. Quando a criança vai para o Fundamental 2, são diferentes professores. Então, essa diferença de professores, por um lado é bom, porque ela tem contato com o diferente, né? E ela tem contato com várias crenças, com vários valores e tudo mais. Mas, por outro lado, fica muito mais difícil para esses professores terem um acompanhamento da relação criança-família e família-escola. E é um momento chave do desenvolvimento desses alunos. E como, professora, a gente poderia, pensando nesse Fundamental 2, levando em consideração isso que a senhora falou, desse distanciamento que acaba se criando pela própria rotina, pela própria organização da escola e das metodologias de ensino, para que tenha essa abertura para que um professor se interesse pelo dia a dia de um adolescente de 13 anos, por exemplo, de 14 anos, e que o aprendizado seja ainda mais satisfatório? Olha, em primeiro lugar, eu acho que esse professor precisa de tempo, coisa que ele não tem na escola. Quer dizer, ele não tem tempo suficiente para entender os diferentes
referenciais os diferentes repertórios desses alunos. Ele tem um tempo médio, ele faz o que ele pode dentro desse tempo médio. Uma outra coisa, a gente tem de ver também o tipo de preparação formal que esse professor teve e até que tipos de experiência ele teve. Por exemplo, não dá para você exigir num professor iniciante uma compreensão mais sofisticada ou mais articulada dos contextos em que as crianças vivem, mais o conteúdo curricular que eles têm de trabalhar. Então, as escolas, na tua pergunta, a resposta que eu poderia te oferecer é o seguinte: se as escolas tivessem um espaço de desenvolvimento profissional dos professores naquele contexto, isso seria possível de ser feito, mesmo dentro dos limites de cada instituição. Mas fica muito mais fácil de ser feito na instituição do que a gente obter uma resposta geral para, por exemplo, como é que pode ser feita a relação família-escola, como é que eu posso maximizar a aprendizagem do meu aluno, em geral. Eu acho que está muito centrado em como é a organização do tempo, do espaço escolar, e como eu ofereço possibilidades a esse professor, possibilidades não ameaçadoras, não mandatórias, para que ele possa fazer uma imersão nesse contexto e ter uma ação positiva aí. Sempre pensando nas palavras-chave da mediação, da interação e do diálogo, que são fundamentais. Isso. Tá joia, professora. Eu gostaria de agradecer a sua participação em nosso programa e pelas contribuições e reflexões a respeito desse tema que é tão importante. Eu te agradeço e espero que vocês tenham sucesso aí nas outras entrevistas. Obrigada, professora. Unesp em Pauta fica por aqui. Acompanhe a discussão sobre formação de professores aqui na TV Unesp. Obrigada pela companhia e até mais.